Eu convido a doutora Nathalie Giordano para falar sobre responsabilidade civil do Estado e meio ambiente. Como eu disse, hoje esse painel é meio que um popurrí, vários temas bem importantes, né, para a Procuradoria do Estado. A doutora Nathalie é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Jurídicas e Administrativas da Universidade de Lisboa, em Portugal, especialista em Direito Ambiental pela PUC Rio, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Advocacia da ESAP, PGE, foi assessora jurídica, chefe da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e procuradora assistente no INEA. Doutora Nathalie, muito obrigada pelas suas palavras. Boa tarde, queridos que ficaram. Eu vi até que diminuíram a luz. Achei que foi uma deferência aqui ao ambiental. O meu tema ficou um pouco isolado assim, do tema geral, então talvez eu tenha que fazer algumas observações assim, de introdução. Eu vou tentar apertar o 3.0 também, mas eu não tenho essa qualidade da Alice e do Rodrigo para falar tão rápido, mas eu vou tentar aqui. Pois é, a água eu engasguei junto com você naquela hora. É um prazer imenso estar aqui. Eu queria agradecer demais aos meus queridos amigos Anderson e Aldi pelo convite, estar nessa mesa feminina, né? Vejo aqui membros da Comissão de Promoção e Igualdade de Gênero. Fico muito feliz pela presença. Obrigada. Eu já fui, já trabalhei né? Já foram meus chefes aqui, tanto o Rodrigo quanto a Aline. O Rodrigo na Procuradoria-Geral de Nova Iguaçu, meu procurador-geral, e a Aline, conselheira da GETRANSP, a quem eu assessorei, então é muita honra, e também minha querida amiga Alice. O meu tema é a responsabilidade civil ambiental do Estado, né? Na verdade, responsabilidade civil ambiental e Estado. Eu vou fazer umas observações muito rápidas assim, sobre o regime, e talvez os civilistas aqui presentes possam ficar surpresos com algumas adaptações que foram necessárias ao regime da responsabilidade civil, e eu vou falar o porquê que essas adaptações foram necessárias, enfim, e as peculiaridades desse regime. A primeira questão é que o dano ambiental frequentemente é objeto de resultado de efeitos cumulativos, e tem uma manifestação que não é no momento do seu início, se protrai essa manifestação para o futuro. Então, assim, como a gente sabe, o direito não é muito bom para regular essas questões envolvendo o tempo, né, a passagem do tempo. Isso cria desafios em relação à prescrição. A gente tem a figura de múltiplos poluidores, então isso é também algo que precisa ser avaliado. E é muito comum, por exemplo, aqui no Rio tem uma fábrica de lâmpadas que, ao longo de muitos anos, é um caso conhecido, foram lá jogando efluentes no lençol freático, só depois de muitas décadas se verificou a ocorrência daquele dano. Então, os efeitos cumulativos e essa manifestação futura são um desafio aqui nessa responsabilidade. Uma outra questão é a sinergia. É muito comum que haja situações de dano decorrentes de situações sinérgicas. Imaginem um distrito industrial, por exemplo, com várias atividades, em que cada uma dessas atividades individualmente está dentro dos padrões, não gera dano, mas no momento em que existe uma conjunção dessas atividades, você tem uma sinergia envolvida, e a questão de múltiplos poluidores também se coloca. A gente tem um problema do falta de conhecimento da ciência, em algumas situações. Pensem na radiação eletromagnética, a gente está aqui agora com muitas ondas passando por nós, e, enfim, existem países em que isso é uma questão muito difundida. Na França, por exemplo, tem leis para distanciamento mínimo de antenas, de hospitais, de creche. Então, existe uma questão da falta de conhecimento. Eu lembro lá da Madame Curie, né, com os experimentos de rádio, que o rádio era usado em cosméticos, chocolate, quando não se sabia que era altamente impactante para a saúde. Então, existe aqui, na questão ambiental, esse problema também. E uma dificuldade, por fim, o quarto item que eu destaquei para falar com vocês, uma dificuldade de mencionamento e da valoração do dano. A gente tem agora visto os impactos das mudanças climáticas, todos têm acompanhado. O próprio IPCC, que havia divulgado um relatório entendendo que até 2050, só em 2050 a gente atingiria a marca de 2 graus, agora já antecipou isso para 2030. Então, assim, a gente tem uma situação em que não é fácil avaliar e dimensionar os impactos de uma determinada ação, e a valoração do dano, naturalmente, que é algo muito dramático. A professora Alexandra Aragão, que, salvo engano, tem aula para o Rodrigo lá na Universidade de Coimbra, tem uma obra que se chama Natureza Não Tem Preço, Mas Deveria.
em que ela discute a questão da valoração do ambiente. Então, quanto que vale, se você tem lá uma área que é desmatada, quanto que vale, né, qual que é o valor que se atribui àquele dano? É o valor da madeira que foi retirada, mas e o impacto no clima, o impacto na diminuição no lençol freático? Enfim, existem uma série de interações que dificultam essa avaliação. Então, existem aqui uma série de peculiaridades que tornam o sistema da responsabilidade civil tradicional, que foi criado, que foi pensado para aqueles danos, uma pessoa bate no carro da outra pessoa, você sabe ali o nexo de causalidade, a culpa, etc. O dano, esse foi o sistema tradicional, e a gente teve aqui que adaptá-lo em uma série de circunstâncias. O fundamento normativo, eu vou falar rapidamente, o artigo 225, parágrafo 3º, e que traz lá as responsabilidades. O artigo 14 da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1980, e ele foi bastante... e esse nosso regime dessa responsabilidade civil é muito econômico. Aqui nós tivemos uma observação do ministro Og Fernandes, que palestrou um pouco antes, acerca da inexistência de uma legislação sobre a responsabilidade civil do Estado, e aqui também no ambiente a gente tem essa dificuldade da ausência de normas, né, para parametrizar essa atuação, e o que acabou acarretando uma expressão que foi utilizada aqui pelo ministro Og Fernandes, a potencialização da jurisprudência para tratar de questões que, obviamente, foram acontecendo, que não aguardaram essa legislação. Então, houve aqui um papel criativo necessário da jurisprudência em várias questões, e eu vou tratar com vocês aqui de alguns desses temas. A responsabilidade civil objetiva, eu vou tratar, numa primeira parte, sobre a responsabilidade civil objetiva geral, né, que se aplica também ao Estado na conduta comissiva, e uma segunda parte em relação à responsabilidade por omissão. Nessa primeira parte, então, eu queria tratar rapidamente. Primeiro, a responsabilidade é objetiva, então a culpa é um elemento acidental, tá? Isso está expresso lá no artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui eu queria fazer uma reflexão muito rápida, porque todos com 3.0, mas a gente sempre fala isso. A responsabilidade é objetiva, rapidamente, mas será que precisa necessariamente ser assim? Será que esse é o melhor regime? Eu acho que a gente precisava... Eu queria permear essa minha apresentação com essa ideia de que talvez, será que está funcionando esse regime, né? Será que eu tentei achar números para trazer para vocês sobre a reparação de danos e efetividade, mas nem isso nós temos muito. A gente tem um déficit de transparência informacional. Eu achei, por exemplo, um relatório da CGU, numa auditoria no IBAMA, em que, em 2 anos, entre 2008 e 2010, foram ajuizadas 50 ações civis públicas que abrangiam mais ou menos 50 mil hectares num país do tamanho do Brasil. Então, assim, até para avaliar essa efetividade é complicado. Então, eu queria pensar assim, nem todos os regimes são assim, enfim, outros países têm outros sistemas diferentes. Portugal, que foi objeto da manifestação da professora Paula aqui um pouco antes, tem um regime misto, em algumas situações a responsabilidade subjetiva, outras objetiva, tem uma lei geral de responsabilidade civil e uma específica para a responsabilidade civil ambiental, e lá eles têm uma diretiva, que é a Diretiva 2004, de 35, que tem vários parâmetros, inclusive para a valoração do dano. Então, eu acho que a gente podia aqui pensar um pouco sobre sobre o sistema que nós temos e a sua efetividade, talvez pensar em alternativas. Eu falo isso com mais tranquilidade, porque eu estou numa plateia que não tem tantos ambientalistas, mas talvez eu seja muito criticada por alguns colegas do direito ambiental, mas eu acho que a gente precisa pensar isso. A gente tem sofrido aqui uma potencialização da responsabilização que não tem se traduzido, sinceramente, a meu ver, numa efetividade na reparação dos danos. Então, eu falava sobre a questão da ausência de normas. A gente tem a Lei 9605, mas ela, enfim, se concentra na responsabilização administrativa e nos crimes, né? Então, a gente tem aqui essa omissão. Eu vou falar um pouquinho, então, dos parâmetros que a jurisprudência tem trazido para nós em relação à questão da natureza da responsabilidade. A primeira coisa que eu queria tratar é que, aqui na responsabilidade civil ambiental, a gente tem a aplicação do risco integral. Então, não são admitidas excludentes de responsabilidade de nenhum tipo. Isso eu vou falar muito rápido, mas os acordos têm números imensos, né? RESP 137-4284, RESP 111-4398. Existem recursos julgados em teses
de sistema repetitivo, então o tema 438, o tema 707 do STJ, e isso é algo bastante amplamente majoritário, no sentido de que não são aceitas excludentes de responsabilidade. E, nesse ponto, eu faço novamente essa reflexão. Será que, num sistema em que não importa qual a sua conduta, não importa a forma como você atua, se você é precavido ou não precavido, você vai ser igualmente responsabilizado? Será que isso gera... a Alice falava de incentivos. Será que isso gera os incentivos adequados nos empreendedores e no próprio Estado? Será que não se faria mais sentido ter um sistema em que isso fosse avaliado, por exemplo, na Europa, em Portugal, na hipótese de... existem situações em que isso é amenizado na culpa de terceiro, quando existe uma vítima envolvida, na culpa exclusiva da vítima. Será que facultar essa possibilidade de atenuação de responsabilidade em algumas situações não teria esse incentivo que a gente está precisando no sistema? Então, assim, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre essa questão. Uma outra diferenciação do nosso sistema aqui de responsabilidade civil ambiental é que houve uma ampliação do rol de sujeitos passivos. Enquanto lá, no sistema tradicional, você tem um responsável, aqui a gente pode ter vários responsáveis pela própria natureza do bem tutelado, que é o ambiente. Mas foi criada lá na Política Nacional do Meio Ambiente uma figura de poluidores diretos e indiretos. E aí vocês vão lembrar lá do novo adquirente, que foi até objeto da jurisprudência do STJ, que foi prevista depois no Código Florestal, no artigo 2º, parágrafo 2º, o financiador, que está lá no artigo 12 da Política Nacional do Meio Ambiente, que gerou uma transformação no sistema bancário e financeiro, com departamentos inteiros de sustentabilidade avaliando os empreendimentos antes dos empréstimos e tudo mais. E o próprio Estado, também, nos casos de omissão. Além disso, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que o litisconsórcio entre esses devedores, eles são devedores solidários, né, e o litisconsórcio é facultativo. Então, o autor da ação escolhe qual desses responsáveis, qual desses poluidores ele vai querer no polo passivo da ação e escolhe pelo critério que ele quiser. E aquele que responder pelo dano vai lá poder ter ação de regresso contra o responsável. Esse litisconsórcio é facultativo, como eu falei, jurisprudência do STJ. Vocês procurarem lá a edição número 30 das teses do STJ, tem lá no item 7, a RESP 432.409. Uma outra adaptação que aí que pode parecer surpreendente, mas que é algo também pacífico, é a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais. Então, aqui não existe prazo prescricional para reparação de danos. A qualquer tempo, a qualquer momento, não importa quando tenha acontecido. Isso foi objeto de julgamento do STF, o recurso extraordinário 654.833, que foi o tema 999, é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Fazendo uma comparação entre os sistemas, por exemplo, em Portugal, são 30 anos de prescrição. A ideia aqui é de que há uma perpetuação daquele dano, ele é um dano contínuo, né? Aí que, em razão da importância do bem tutelado, é um direito fundamental, etc., tem que haver essa imprescritibilidade. O ministro Barroso expressamente ressalvou no acórdão que ele não se manifestou sobre a reparação, se haveria ou não um prazo de prescrição para as pretensões individuais aqui nesse caso. Então, há que se fazer uma distinção entre um dano ambiental puro, né, que é causado ao próprio ambiente, e o dano que é sofrido pelas pessoas, o dano chamado em ricochete, que ocorre pela via do ambiente. Em relação a esse tipo de dano, o ministro Barroso disse: eu me ressalvo, não vou me manifestar, mas o STJ tem jurisprudência e há alguns casos, algumas situações, em que ele afirmou que, nesse caso, há a prescrição do regime do sistema geral dessas pretensões individuais. Uma outra questão importante é a flexibilização do nexo de causalidade. Aqui é muito difícil, em algumas situações, comprovar um determinado dano ambiental. Então, vai se recorrer à probabilidade. Existe uma súmula também que admite a inversão do ônus da prova, a súmula 618 do STJ. Então, aqui também vai se utilizar esses recursos para a responsabilização. Então, imaginem,
um determinado empreendedor privado, ele pode ser responsabilizado por um dano que aconteceu há 80 anos, pode sofrer inversão do ônus da prova. Vejam que é um regime bastante duro, né, e que, enfim, dificulta o planejamento, enfim, na minha opinião. Então, esses assim, são os contornos gerais. Esse regime que eu tratei até agora é o regime a que está sujeito o Estado quando atua, né, nas condutas comissivas. Mas eu queria me debruçar um pouco mais sobre a segunda parte agora da minha manifestação, sobre a nossa responsabilidade por omissão. E o STJ dá a nós, ao Estado, o título de devedor reserva nesses casos de responsabilidade civil ambiental. Há uma súmula sobre essa natureza, e a súmula, eu vou pedir licença para ler muito rápido, é a súmula 652 no STJ. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Aqui, eu pego emprestado uma expressão que a professora Paula Costa Silva usou aqui mais cedo. Ela disse do movimento de hipertrofia da responsabilidade do Estado. É isso que a gente tem vivido aqui nessa seara da responsabilidade por omissão. Vou falar aqui alguns casos, alguns exemplos, mas a jurisprudência expressamente afirma que o Estado é um devedor reserva, ou seja, nos casos em que... E aí a jurisprudência cita duas situações, em que houver uma capacidade econômica ou uma incapacidade técnica do empreendedor no momento da execução, o Estado será convocado para reparar o dano. Aí eu me pergunto, a primeira questão, e aqui eu fico pensando, o que é a omissão no dever de fiscalizar, né? Assim, o que a gente precisa, o que acontece para que o Estado seja responsabilizado? E aí eu vi aqui um exemplo, RESP 1.326.903, um caso em que houve interdição da atividade, em que houve multa, aplicação de penalidade e, abre aspas, cito aqui um trecho do acórdão. O Estado tem o poder, dever de controle e fiscalização ambiental e urbanístico, competência que não se esgota quando o poder público apenas embarga a obra em área pública ou encaminha a situação aos órgãos de repressão e controle da ordem, como a polícia e o Ministério Público. Vejam que é exigido do Estado, nessas situações, não só que ele atue, mas que ele impeça a ocorrência do dano. E aí, eu acho impossível que o Estado seja onipresente, nós bem sabemos isso. É claro que eu preciso fazer uma meia-culpa, como fez a Alice. A gente tem aqui um longo caminho, dever de casa, na efetivação das políticas públicas para evitar a ocupação de áreas irregulares, e APPs, reservas legais, unidades de conservação. E existem políticas importantes e efetivas que podem ajudar nisso. O Rodrigo Mascarenhas, por exemplo, tem um visto essencial a todos nós, que é o visto que ele fez sobre demolição, autoexecutoriedade e demolição administrativa, e é uma política que o INEA frequentemente tem, e ele até, inclusive, estabeleceu estándares para a atuação do INEA, como, por exemplo, se a construção é para moradia, ou se tem fins de veraneio, se tem uma licença ou se não tem licença, qual o tempo da ocupação. Então, assim, uma série de instruções mesmo, é muito objetivo o visto do Rodrigo, e muito utilizado no INEA sempre, para que isso aconteça e para essa política ser efetiva. Mas, ainda que o Estado se esforce, é impossível que seja onipresente. E aí eu vou dar um outro exemplo que também tem a ver com o Rodrigo, que é a casa do coreano, no Saco do Mamanguá. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas eu não sei se o Rodrigo ajuizou essa ação ou se ajuizou essa ação. É uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Estado contra uma construção que tinha se iniciado lá no Saco do Mamanguá. O Estado conseguiu eliminar, saiu lá o mandado de intimação, o sujeito continuou construindo, depois o Estado ganhou a sentença, saiu outra intimação, o sujeito continuou construindo, acórdão transitou em julgado, e, com muito esforço, o Estado conseguiu fazer a demolição depois de alguns anos. Aí vejam que é possível dizer que o Estado se omitiu nesse caso. Não é possível que a gente consiga ficar lá parado, nem o Poder Judiciário consegue, em algumas situações, impedir uma construção ilegal. Então, eu fico pensando como que isso pode estimular uma conduta do Estado quando
ainda que interdite, ainda que multe, ele seja responsabilizado nessas situações. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, e que é uma questão que eu conversava com o meu amigo Ciro ali no almoço, é a questão federativa. Que Estado responde nesses casos em que a gente tem sido responsabilizado? E aí eu digo para vocês, qualquer Estado, município, União, e nós, Estado mesmo, estrito senso, temos sido responsabilizados em todas as situações à eleição do autor. E aí eu cito, por exemplo, 2 casos aqui, o RESP 1787952 e o RESP 1397722, 2 casos em que o IBAMA foi responsabilizado. O primeiro foi um caso de um restaurante. Não, na verdade, o primeiro foi algumas construções irregulares em terreno de marinha, em que se afirmou que os bens dos terrenos de marinha são propriedade da União, que o licenciamento seria estadual e que o município tem uma competência urbanística, então qualquer um dos 3 seriam responsáveis, mas que, naquele caso, tinha sido escolhida a União e teria que ser mantida a condenação da União por essa construção irregular. E um caso, esse sim, a razão de uma construção de um restaurante no Ceará, em Aquiraz, em que o IBAMA também foi responsabilizado pela construção irregular, com a ideia de que haveria um dever geral de fiscalização de todos os entes. E aí eu trago para vocês a reflexão sobre a Lei Complementar 140 de 2011, que regulamentou lá o artigo 23 da Constituição, a competência comum, e que trouxe diretrizes e que, inclusive, disse expressamente quem deve licenciar e quem deve fiscalizar, que é o ente competente para o licenciamento, é o artigo 17 da Lei Complementar 140. Então, eu penso que a gente tem aqui um sistema federativo, né, com repartição de competências estabelecidas por uma lei complementar, e, ainda assim, os entes, apesar de atuarem, têm sido responsabilizados nesses casos. A mesma coisa tem acontecido aqui na competência, nos casos das ações de saneamento. Tem aqui algumas pessoas da PG6 e tem várias ações de saneamento em que o Estado tem sido condenado sob o argumento de que se trataria de direito ao ambiente para promover medidas, obras, realizar obras em situações em que o STF já falou que a competência é dos municípios, a ADI 1842, enfim, das regiões metropolitanas instituídas. Então, é difícil que os entes tenham uma organização e um planejamento e não haja uma sobreposição de atuações, ineficiência, quando você tem um sistema como esse, né? E eu penso que, aí, ainda assim, a gente tem aqui aquela questão importante da visão de túnel. Acho que o judiciário tem a melhor das intenções, mas acaba tendo ali uma visão de cada caso, e acho que isso se deve muito a a gente precisa dar um passo atrás, e é preciso que o próprio executivo assuma essa política, né, não se omita, de fato, numa política geral e atue proativamente, como faz o INEA lá nas demolições administrativas, mas acho também que é uma discussão que deve se colocar no próprio parlamento, para que a gente tenha diretrizes nessas atuações. Por fim, falando aqui sobre os requisitos que são postos com frequência pelo STJ, que são a incapacidade financeira, né, do agente causador do dano e a incapacidade técnica. Primeiro, é o que a Alice falou aqui sobre quando a gente for executar, quem é que vai encontrar bens do agente aqui, que vai ter feito malabarismos societários e os patrimônios vão desaparecer. E o que é incapacidade técnica, quando a gente sabe que, com recurso, se contrata qualquer tipo de reparação do dano. Vejo aqui, com muita preocupação, a evolução dessa jurisprudência nesse sentido. Acho que, além de tudo, aqui no ambiente, esse casuísmo, enfim, com a indicação de bens aleatórios para a reparação do dano, né, áreas aleatórias, você tem aí uma perda muito grande ambiental, quando sabe que você precisa criar corredores, enfim, existe toda uma lógica de reparação de dano que a gente não vai atingir com muita efetividade por meio desse tipo de atuação específica. Esse não é um problema só nosso, existem outros países que se depararam com isso, por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão das áreas contaminadas é uma questão de décadas, né, e casos famosos.
lá o EPA tem um fundo à disposição dele, o Superfund, lá que foi criado pelo CERCLA, em que ele faz esse planejamento e identifica áreas prioritárias para a reparação, tenta identificar o responsável. Quando não consegue, aí ele recorre ao fundo para essa reparação do dano. Tem até um artigo muito bacana na revista da Procuradoria, do nosso colega José Domingues, sobre esse sistema, para quem tiver interesse. Então, eu acho que é importante esse papel que a jurisprudência assumiu, criativo, enfim, e teve esse papel num momento realmente de falta de uma legislação sobre o tema, mas acho que a gente precisa parar para repensar onde a gente chegou, para avaliar se realmente é um sistema que tem estimulado as condutas adequadas. E minha visão, sem dados específicos que eu procurei, mas não encontrei, mas uma visão assim à distância, né, de quem acompanha a área, é de que não tem funcionado, infelizmente. Aí é preciso que o parlamento assuma esse papel, que o Poder Executivo assuma esse papel. A gente precisa avaliar os impactos de uma nova legislação, planejar boas políticas, ter transparência dos resultados e ter uma cooperação dos entes para que a gente atinja esses resultados. Obrigada pela atenção de todos.